Desde meados dos anos 90, ir de trem aos Jogos do Internacional é sempre uma missão desafiadora para quem vive o mundo das torcidas no Rio Grande do Sul. O último vagão do trem que leva os torcedores da região metropolitana até o estádio Beira-Rio é sempre dominado por torcedores vermelho e branco nos dias de Inter. E desde então, essa data é muito distinta para quem escolhe este meio de transporte para ir ao Gigante. Se você mora na região metropolitana de Porto Alegre, certamente você já ouviu falar na Transurb, o meio de transporte mais comum que leva trabalhadores que moram na região que cerca a capital gaúcha até a própria Porto Alegre. Mas o dia de Inter é totalmente distinto de qualquer dia comum dos trabalhadores gaúchos. Isso porque membros se reúnem sempre no último vagão de trens que levam até o estádio Beira-Rio e tornam o dia de jogos do Colorado um ambiente muito hostil. E foi justamente em meados dos anos 90 que esses membros decidiram se reunir e se deslocar de uma maneira que mudou a ida do torcedor colorado até o Gigante. Nessa época, quem dominava as arquibancadas do Beira-Rio eram as principais organizadas do clube. A camisa 12 do Inter é a torcida mais antiga do Inter, mas outras torcidas vieram na sequência e deram continuidade nesta cultura de arquibancada. A Nação Independente, fundada em 1992, e a Super Fico, que também surge, são as duas torcidas mais tradicionais ao lado da camisa 12 e que deram início a esta realidade de se dirigir aos jogos do Inter de uma maneira diferente e que tornaram a torcida muito mais visada por autoridades e principalmente pelas organizadas rival, que se deslocam também da mesma forma e vivem o mesmo contingente. E foi justamente juntando diversos membros dessas organizadas que surgiu o Comando do Trem, o popular CMT, que é conhecido como o grupo mais perigoso de torcedores do Inter e que certamente, se você encontrá-los em dias de jogos, verá uma situação totalmente distinta de qualquer outros torcedores que se deslocam para o Gigante da Beira-Rio. É claro que a violência não é o principal fator que reúne esses torcedores, o principal fator se dá justamente com o próprio clube. Mas, em contrapartida, esse grupo é muito preparado para qualquer tipo de guerra. E foi justamente com essa reputação que o CMT foi ganhando ao longo dos anos 90, início dos anos 2000, e viveu o seu auge como respeito e principalmente como temor dos rivais que sempre se prepararam de uma forma diferente para encontrar e preparar esses membros das torcidas organizadas do Inter. E esse movimento é justamente o que é considerado a resistência das torcidas organizadas do Inter, que ainda respiram no Beira-Rio. Essas organizadas são muito menos numerosas nos dias de hoje, mas continuam se deslocando da mesma forma para o Gigante, tendo como principal contingente, especialmente da Nação Independente, ainda o CMT. Com certeza, o Comando do Trem é onde se mais respira a torcida. No Inter, na Nação, é onde tudo praticamente começou, entendeu? Tanto que se chama o primeiro comando. É o trem, tá ligado? Tivemos algumas lideranças, teve Cabeça, teve Anjo, teve Fabinho. E a forma de manter viva diariamente essa transformação da torcida Nação Independente através do contingente que se desloca de trem para o estádio Beira-Rio é transformar uma das principais lideranças deste movimento em um mártir. Há alguns anos, o ex-líder da torcida Fabinho faleceu e é diariamente relembrado pela torcida Nação Independente no Beira-Rio e nos arredores da torcida, que envolve até mesmo a sua sede que fica de frente para o estádio do Inter. Fabinho é considerado uma das principais lideranças de organizadas do sul do Brasil e tem até mesmo o respeito dos seus rivais, que homenagearam e muito no dia da sua morte. Mas afinal, por que essas organizadas se sentem substituídas dentro do Beira-Rio? Apesar de uma nova força de torcida tomar conta dos estádios com uma maneira totalmente distinta das organizadas, esse movimento resistiu principalmente através das lideranças dessa nova torcida que dominou as arquibancadas do Beira-Rio. A Guarda Popular do Inter surge em 2004 para transformar o modelo de torcer do clube. Inspirada na forma sul-americana de torcer nas arquibancadas, a Barra Colorada manteve o seu principal contingente também se deslocando de trem para o estádio.
e a principal força da torcida na popular pista das torcidas, justamente concentrada no trem, onde esses torcedores continuam se reunindo sempre no último vagão para se deslocar ao estádio Beira-Rio. Dividida por pequenos municípios que cercam a capital gaúcha, a região metropolitana de Porto Alegre também divide as principais forças de torcidas de Inter e Grêmio. Essas duas cidades também foram alvo de várias guerras entre os trens das duas torcidas e sobrevive como um dos principais pontos de atenção, principalmente para os torcedores que se deslocam desta maneira, tanto para a Arena quanto para o Beira-Rio. E foi em 2013 que os principais contingentes da Geral do Grêmio e da Guarda Popular do Inter viveram 2 períodos de guerras intensas, considerado uma grande vitória para a torcida do Inter dentro desta realidade de confusões. No primeiro mês do ano, quando o Colorado estreava no Campeonato Gaúcho, atuando pelo estádio da Ubra, que fica no município de Canoas, ao lado de Porto Alegre, um jogo que cercou diversos torcedores do Inter pelo ingresso ser facilitado, cruzou com a chegada de um grande reforço do Grêmio naquela temporada. Os torcedores do Grêmio se deslocaram até o aeroporto Salgado Filho para recepcionar o atacante Eduardo Vargas, o chileno que chegou com muito renome para ser jogador do Grêmio. Dentro dessa realidade, os gremistas sabiam que em Canoas, ao lado da estação, haviam muitos torcedores do Inter. E este contingente do Stay Alenta, liderado por membros da Geral que vivem no município, outros membros da barra gremista, desceram até a estação São Luís Ubra e provocaram os torcedores do Inter que ali estavam. Mas não foi uma boa ideia para esses torcedores, porque apesar de demonstrar a coragem de provocar os colorados, haviam muitos torcedores do Inter, tanto do comando do trem quanto outros das torcidas organizadas do Inter, que se juntaram naquele momento e acabaram correndo os gremistas naquele instante e considerado uma grande vitória para o comando do trem da Popular. No mesmo ano, as torcidas voltaram a guerrear antes de um clássico Grenal no mês de agosto, que também foi considerado uma das maiores cenas de violências da história do comando do trem, ao menos que foram demonstradas em imagens. Tomando conta das capas dos jornais e do noticiário gaúcho, aquela confusão foi de muita guerra entre as torcidas, com grande quebra-quebra dos vagões e, mais uma vez, com a torcida do Inter considerada vitoriosa dentro daquele processo. O confronto aconteceu na terra que é dominada pela Guarda Popular em Sapucaia do Sul. E naquele momento, os torcedores do Inter consideraram mais força ainda, os torcedores do Inter consideraram que o fato deu mais força ainda para unir o comando do trem, que hoje é um dos principais contingentes da Popular. É sempre bom recordar que o canal Cancheiro não compactua com a violência entre torcidas e busca conscientizar os torcedores que não conhecem esse mundo caótico. Mas saiba você, torcedor do Inter e do Grêmio, que há um movimento de sobrevivência para que respire a cultura das organizadas e a ascensão da barra do Inter em um contingente muito preparado para a guerra, que vai aos jogos do Colorado de uma maneira diferente e que mudou a história de torcer do clube. Queira você ou não, ficará tatuado para sempre na história do Clube do Povo.